Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira, paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje o Salmo de número 116, versículo de número 1. Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. Aqui o salmista está expressando a sua gratidão a Deus, dizendo que ama o Senhor porque Ele ouviu a voz dele. Irmão, Deus ouve a voz de todo mundo. Se vai atender ou não depende da nossa fé, depende da nossa obediência, depende do caráter, mas Deus ouve. E aqui o versículo 2 ele fala, porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. O salmista diz, eu vou ser grato a Deus minha vida toda. Eu jamais vou me esquecer de Deus. Eu não vou me esquecer do lugar que Ele me tirou, do lugar, da situação que eu me encontrava e Ele me tirou. Quantas pessoas se esquecem de que Deus tirou elas da depressão, de que Deus tirou elas da miséria, que Deus deu o livramento de morte, que Deus tirou ela do anonimato, ninguém nem sabia quem era ela. A gente passava na rua, ninguém nem não nos notava. Hoje Deus nos fez importantes para a sociedade, hoje Deus nos transformou. Estávamos numa cama de hospital, alguns de nós, e Deus nos tirou com mão forte, sendo que o médico já tinha desenganado. E a pessoa pega e não serve a Deus ainda, não faz o que Deus quer, só fica murmurando e reclamando dentro de casa e praguejando dentro da igreja, analisando o culto. Quando as pessoas esfriam na fé, elas vão para o culto para analisar. Em vez de adorar, fica analisando. Ela chega no culto e fica pensando assim, vamos ver esse pregador aí. Esse pregador não está com nada não. Olha esse cantor, de novo esse cantor, eu não aguento mais. Ele canta as mesmas músicas. Mas que chato esse culto. Olha aí, irmão, são pessoas ingratas, são pessoas que já perderam a sua fé, já perderam a sua gratidão diante de Deus. E quando a gente não é grato, Deus não fecha conosco, não está conosco mais. E o salmista disse, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Olha aqui no versículo 3 como é que ele começa a explicar os livramentos que Deus deu a ele. Ó. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Olha aí, as cordas da morte o cercaram. Nós não sabemos, né, o que aconteceu com o salmista, mas ele sofreu uma grande tribulação e uma grande tristeza. E quantos de nós também não sofremos? E clamamos a Deus e Ele estendeu a sua mão para nós. Deus está querendo hoje a gratidão do nosso coração para que Ele possa continuar nos recompensando, nos abençoando. Versículo 5, piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Olha que bonito. Ele usa o salmo para bendizer o Senhor, para glorificar a Deus e para dizer que o Senhor protege os simples de coração. E quando ele estava abatido, o Senhor o livrou. Se você está abatido hoje, o Senhor tem poder para te livrar. O Senhor tem poder para arrancar esses pensamentos que não agradam a Ele, esses pensamentos de tristeza, de morte, de suicídio, de desistir, de largar a família, de pegar uma bolsa e sumir por essa estrada. Deus vai arrancar isso. O Senhor Deus veio para te libertar, veio para te fazer feliz e arrancar esses pensamentos da tua cabeça e te fazer feliz. Mas para isso vocês têm que invocá-lo. Quando nós o invocamos, Ele nos livra. Versículo 7. Volto a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Olha, está prestando atenção? O Senhor me livrou da morte, os meus olhos das lágrimas, ou seja, o Senhor enxugou as lágrimas dos meus olhos e os meus pés da queda. Eu já ia caindo, mas o Senhor me livrou, para que eu ande perante a tua face. Então o Senhor nos livra para nós andarmos perante a face dele, para nós irmos para a igreja, fazemos a obra dele. Não nos livra para a gente continuar fazendo coisa errada, continuar no crime, continuar na cachaça, continuar na prostituição. Está entendendo? Então, repetindo o versículo 9. Para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Foi para isso que Deus nos livrou. Foi para isso que Deus tirou o povo do Egito, para servi-lo. Foi para isso que Deus tirou você dessa situação anterior, para você o servir. E aí você fica em casa. Aí não quer mais servir a Deus, não lê Bíblia, não compra livros, não ganha ninguém para Jesus. Deus não tem se agradado desse estilo de vida nosso. Nós temos que nos consertar diante do Pai e servi-lo de todo o coração.
porque senão o futuro que nos reserva é um futuro triste. Nós temos que agradar a esse Deus. Versículo 10. Cri, por isso falei, estou muito aflito. Esse versículo é muito legal. Essa frase é muito forte. Eu cri, por isso eu falei. Se nós cremos, nós temos que profetizar a nossa vitória. Profetizar a prosperidade, profetizar a nossa cura, a nossa restauração, profetizar que o mal já se foi, que a nossa vida vai para frente, profetizar a salvação dos nossos familiares. Então cri, por isso falei. Você crê? Então fala coisas boas. Não fica falando coisa errada. Não fica falando que você não vai dar em nada, que você vai morrer cedo, que você e a sua família nunca ninguém conseguiu ter nada e ninguém vai ter nada. Você está crendo na desgraça? Vai vir a desgraça. Você está crendo na doença? Vai vir a doença. Quantas pessoas nessa epidemia de H1N1, né, de Zika vírus, a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu vou pegar isso aí. Ele já crê que vai pegar, então pega. Nós temos que crer no bem, temos que crer no livramento, para que Deus venha nos abençoar. Versículo 11, e na minha perturbação eu disse, todos os homens são mentirosos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha aí, que versículo tremendo esse aqui, muito citado por vários pregadores. Que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem me feito? Olha a gratidão do salmista. Ele está perturbado com isso. Senhor, o Senhor tem feito tão bem a mim, tem me livrado, tem enviado anjos para me guardar, tem me protegido, tem me livrado da calúnia, da difamação. Que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem feito a mim? Irmãos, claro que Deus faz tudo de graça, mas seria muito bom nós revertermos essa bênção do Senhor. Como? Ganhando alma, ofertando na igreja, tratando as pessoas bem e andando em santidade. Isso o salmista poderia fazer e fez com certeza para poder agradar o Senhor. Então que darei eu os benefícios? Tem pessoa que nem pensa isso. Ela é salva por Deus, nem dízimo ela dá. Oferta, nem pensar. Ganhar alma, só fica em casa assistindo televisão. Não tem nenhum tipo de gratidão diante de Deus. Por isso que a vida está atrasada. E no último dia vai ter que prestar conta de tudo aquilo que deixou de fazer diante do Senhor. Vai ser feio o dia que Deus chamar a gente para tratar com a gente. O dia do julgamento vai ser uma coisa feia para quem não anda na sua presença. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Olha aqui o salmista dizendo que vai pagar os votos ao Senhor, as promessas que ele fez a Deus. Seja um voto financeiro, seja outro tipo de promessa. Tem gente que fala assim, Senhor, se o Senhor salvar meu marido, eu vou entrar com tudo no ministério, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí Deus salva o marido, nem vai na igreja mais, só fica passeando, meu irmão. Agora meu marido está salvo, vamos pegar o carro e sair para a praia, no outro dia a gente vai viajar, no outro dia a gente vai para a boate. Esqueceu de pagar os votos. E toda vez que nós não pagamos as promessas, as nossas obras são destruídas, segundo o livro de Eclesiastes. Mas o salmista diz, eu pagarei os meus votos ao Senhor. Eu pagarei na presença de todo o seu povo. Se você fez uma promessa a Deus, você deve cumprir. Uma vez um irmão da nossa igreja disse, se o Senhor abrir uma porta para mim, porque, irmãos, ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fez, tem que cumprir. Como Ana fez o voto de Samuel e entregou. Então esse irmão disse, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, o meu primeiro salário eu vou dar na igreja. Deus abriu a porta, não deu nada, meus irmãos. Aí a vida atrasou e desviou. A pessoa fala uma coisa, esquece, pensa que Deus não tem memória, que Deus tem problema de cabeça. Deus vai se lembrar por resto da vida daquilo que você falou. Você não está falando com homem, não está falando com criança, você está falando com Todo-Poderoso. Eu mesmo falei com Deus, se o Senhor me curar da gagueira, eu jamais vou dizer não para o Senhor por resto da minha vida. Irmãos, eu nunca esqueço disso. Uma vez eu não queria pregar e Deus me lembrou, você fez um voto diante de mim. E eu na hora me lembrei, é verdade, Deus me curou da gagueira. Era uma coisa terrível a minha gagueira. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Eu começava a gaguejar, ficar procurando palavras sinônimos. Quem já gaguejou sabe o que eu estou falando. É horrível. E Deus me curou. Agora não existe no meu vocabulário. Toda vez que Deus fala comigo, eu obedeço. É o voto que eu fiz. Versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqui Deus fala que quando Ele leva alguém é porque é precioso aos olhos dEle. Porque Ele está salvando, está levando para o paraíso. A gente fica triste, é claro. Mas a gente tem que saber que lá a pessoa cumpriu o papel dela aqui
e lá ela está descansando com o Senhor. Versículo 16, 17, 18, 19, para nós fecharmos o salmo. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecerei a ti sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ó, o salmista falando que vai oferecer sacrifício de louvor e novamente ele fala que vai pagar os votos. Será que você não tem algum voto aí na sua casa, um voto financeiro que tem na sua igreja? Alguma promessa que você fez que você não cumpriu? Deus está te lembrando agora. Força a mente aí que o Espírito de Deus vai trazer à sua memória algo que você prometeu e não cumpriu. E se você não cumprir, vai ficar complicada a tua vida, vai ficar travada. Cumpra aquilo que você falou diante de Deus. Trate Deus com seriedade, com temor, e a tua vida vai voltar a andar. E Deus abençoe a sua vida. Esse foi o Salmo 116. Até o próximo Salmo.